Olá, bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia de voltar ao trabalho e enfrentar a rotina. E para alguns moradores de Campinas, essa rotina inclui horas de aperto dentro de um ônibus. Isso se eles derem a sorte de conseguir entrar. O caos no transporte público tem tirado a paciência da população. Todo dia é a mesma coisa. A Gabriele sofre para chegar ao trabalho. Pega 2 ônibus e tem que enfrentar um empurra-empurra danado até chegar no destino final. Isso quando os ônibus da linha 353, que ela costuma pegar, param no ponto. 353, ó, o ônibus passa lotado, o ônibus cheio, não vai parar porque tá lotado. O problema é que muitas vezes o ônibus ele vem lotado, super lotado, e ele não para no ponto. O horário antes dele era a cada 10 minutos, agora está sendo a cada 20. E isso acaba assim, me prejudicando, porque eu tenho que pegar um outro ônibus que passa na pista e eu tenho que andar mais de 15 minutos lá dentro do condomínio e acabo atrasando, sempre chego atrasada. E ela não é a única que passa por esses transtornos. Conversamos com várias pessoas que dependem dessa linha e todas tinham do que reclamar. É um parto e quando ele vem lotado e ele não para no ponto. Não para. Aí você fica esperando outro, a mesma coisa e assim vai. Todo dia eu chego atrasada no meu trabalho. Na verdade, a gente nem dá sinal porque já sabe que ele vai passar direto. A situação ficou ainda mais complicada há cerca de um mês, porque a linha foi dividida. Agora tem a 353 e a 353.1, ou seja, aumentou o itinerário, mas o número de ônibus continua o mesmo. O resultado é esse que a gente está vendo aqui, olha. Muita gente e a superlotação é ainda maior. Nesse vídeo é possível ver o que os usuários passam dentro do ônibus. É tanta gente que é difícil até se mexer. Que situação, viu? Essa situação todo dia aqui, ó. Quem trabalha do outro lado tem direito de ter ônibus também, mas eles teriam que aumentar e não dividir. Hoje, 13 ônibus circulam nessas linhas, mas como a gente pôde ver, não é o suficiente. Para os usuários, a única solução seria trocar os veículos atuais por articulados que são bem maiores. Enquanto nada é resolvido, os passageiros seguem tendo que ter um baita jogo de cintura. Todo dia é um transtorno. A gente já reclamou, mas ninguém toma providência. Como vocês se sentem? Porque às vezes até chegar mais cedo no ponto para ver se chega cedo no trabalho. Chega no trabalho, tem que ouvir do chefe, do patrão. É horrível, né? Todo dia é a mesma explicação, só que eles não estão vendo o que a gente está passando aqui. Acho que a gente acorda atrasada e tudo por conta do ônibus. Do ônibus. Todo dia é isso. Uma falta de respeito, né, Lívia? Com certeza, com o ser humano. Pois é um absurdo, né, gente? Ter que dar um jeitinho para andar de ônibus é o fim. Sobre isso, a gente vai falar ao vivo com o repórter Felipe Pereira, que tem a posição da Prefeitura sobre esse assunto. Oi, Fê, qual foi a explicação da Prefeitura para todo esse caos aí, hein? Bom dia. Você falou de jeitinho, né, Van? Jeitinho de sardinha, praticamente, né? Bom dia para você e para quem acompanha a VTV da gente. A Indec, que gerencia o nosso belo sistema de transporte de Campinas, diz que vai resolver a questão nas próximas semanas. Mas antes de explicar o motivo, se você acha que essa imagem aí já não é suficiente para você ter uma ideia de como é que a linha 353 está andando, hoje de manhã mandaram no nosso WhatsApp, no 988198000, mais uma imagem que mostra como a linha do Alphaville está andando cheia. Tem um vídeo, vamos rodar esse vídeo, daqui a pouquinho eu volto para comentar, pode rodar. Fusão do ponto 1, ponto 3 continua do mesmo jeito. Não tem o ponto 1, então a fila aqui tá braba. E o pessoal também, ó, aqui a reclamação, ó. Isso não foi ontem, ontem não haveria de ser porque foi domingo, né? Mas isso não foi sexta-feira, não foi quinta, foi hoje. Hoje de manhã, mais uma vez, os passageiros parecendo sardinhas nos ônibus da 353. A linha 353, ela estava tranquilona na dela, de boa, até que a Indec resolveu mudar há pouco mais de um mês, beirando um mês, mais ou menos. Eu acho que não chegou nem um mês ainda.
que acontece? A região do Alphaville é uma região que está em desenvolvimento, a região do Jardim Miriam também. Surgiram 2 novos condomínios lá naquela região. Um já existia, que era a Chácara São Rafael, e surgiu mais um residencial lá, o Mont Blanc. A Indec, então, dividiu a 353 para poder atender o Mont Blanc e o São Rafael, não passando pela principal entrada do Alphaville, que é a portaria número 1, que é onde desce a maioria dos passageiros e é onde também está concentrada a parte comercial ali daquela região e é onde justamente as pessoas estão indo trabalhar. Criou a linha 353.1, que atende o São Rafael Mont Blanc sem atender a portaria número 1 do Alphaville. Aí o que acontece? Para você ter uma ideia, para explicar para você mais fácil, passa 353, 353.1 nos horários de pico. Então vai alternando 353 e 353.1. Só que assim, caiu pela metade no horário de pico o ônibus que ia justamente para a região onde o pessoal precisa. A Indec explicou para a gente que pretende resolver nas próximas semanas porque está fazendo análises e ajustes finos na linha após a divisão dela. Disse que a necessidade da criação da 353.1 foi por conta do aumento da demanda ali no São Rafael e no Mont Blanc. Até aí ok, porque isso de fato estava precisando, só que também deveria ter feito um estudo um pouquinho melhor com relação a isso. A Indec diz que vai aumentar a frota da linha nas próximas semanas. Aí agora eu vou falar para você uma opinião sincera, isso não é uma informação, isso é uma opinião. O que vai acontecer, e eu prevendo aqui mais ou menos o que vai acontecer, vai ser o seguinte. Hoje opera 1 e 1, 353 e 353.1. Existe uma grande possibilidade da Indec fazer o seguinte, 353 e 353.1. Tirar, portanto, uma viagem por período aí da 353.1 para tentar melhorar ou requalificar o atendimento ali na região. A gente viu na reportagem da Ju de Paula e do Carlos de Paula sobre os usuários pedindo ônibus articulado. A gente esquece. Isso não vai acontecer. Primeiro que a empresa não tem ônibus articulado suficiente para isso. Mal é mal tem para atender a região do Parque Cidade, que é onde são os únicos que rodam. E quando rodam, né? E outra, se colocar ônibus articulado, aí que o negócio vai degringolar de vez. Por quê? Com o ônibus articulado, a Indec acaba tirando horários. Ou seja, se o intervalo hoje é de 8 minutos, colocando um articulado vai aumentar para 12, 13, até 14 minutos. Então acaba ficando pior do que se deixar os ônibus convencionais que já operam hoje. Então ônibus articulado, provavelmente não. A Indec diz que está estudando aí a mudança na 353, aumentar a frota, mas aumentar mesmo eu acho que não. Eu acho que é bem capaz de acontecer isso. Nós estamos de olho e nós vamos continuar. 988198000 é o nosso WhatsApp, só para finalizar, para você poder mandar a sua reclamação para a gente. Estou com saudade das suas reclamações, viu? Estou com saudade de receber mensagem de você e também estou com saudade de falar aqui sobre a prefeitura, porque o nosso sistema de transporte está cada vez pior. E infelizmente a tendência é só piorar. É com você, Van.